Ótimo. Quem puder fazer, não é obrigatório, mas quem puder fazer digitado, faça digitado e faça um favor para mim. Vocês que já fizeram digitado, me manda um e-mail disso, ou então me manda no WhatsApp que eu vou arquivar. E os que não estão digitados, Diaconisa Ariela, você vai digitar tudo para mim. Digitar tudo. Fazer os arquivinhos para a gente ir armazenando isso para as próximas. Quando vocês forem dar aula, vocês terem o trabalho de vocês. Entende? Amém? Diaconisa Vanilda, Diácono Leonardo Bueno, saudade de vocês. Tudo bem? Hã? Ah, mas depois de sexta teve sábado, teve hoje de manhã, tudo que eu não vi vocês. Mas eu sei que vocês estão na carreirinha. Você viu, conseguiu ver tudo? Oh, curiosidade. Oh, meu Deus. Benção, né, Léo? Glória a Deus. Eu tenho aqueles PowerPoint tudo salvo, se você quiser, depois eu te mando. Pessoal, vamos começar então. Semana passada, nós paramos aonde? Isso, aí o último parágrafo da semana passada. Leia para mim o último parágrafo. Eu não estou falando nada, minha filha. Você quer a mesinha para colocar aí? Pode. Isso é culpa do Alisson. O Alisson já sabe disso. Só a mulher tem essa capacidade, né, gente? Vendo o negócio numa live, deduzir pela resposta quem fez a pergunta. Então, Diácono Alisson, está vendo aí, né? Vocês que estão vendo aí no YouTube, quando vocês não ouvirem a pergunta, eu vou mostrar para vocês de quem que é a culpa. Ali, ó, a culpa é dele. Enquadrou aí? Enquadrou? Da faixa de Gaza. Leia o último parágrafo. Última frasezinha aí para mim. Leia, Ariela. Está sem microfone, né, para você ler? O cristianismo, como um movimento surgido no seio do judaísmo, recebeu muitas coisas importantes do mesmo. Em primeiro lugar, seus primeiros seguidores, todos eles judeus. Depois, as escrituras hebraicas, a fé monoteísta, os elevados preceitos éticos. Finalmente, o culto cristão e o sistema de administração da igreja também foram inspirados pelas práticas judaicas, especialmente através da notável instituição que era a sinagoga. Nós vimos a contribuição dos impérios grego e romano. Nós vimos a parcela dos judeus dentro da realidade do cristianismo. Vimos os manuscritos de Qumran, ok? A importância deles para o entendimento bíblico. Oi, som. Então, joia. Aí deixa aí, vai rodando aí quando você quiser fazer pergunta. Então nós vimos, veja bem, imagina um aeroporto, a pista de decolagem, o avião está ali para decolar. Nós vimos a pista, ok? A contribuição linguística, a contribuição política. E agora, nesse último parágrafo aqui,
a contribuição eclesiástica. O que é contribuição eclesiástica? Amor, se tiver muito alto o microfone aí, manda um recadinho para mim que eu falo mais baixo. O que é a contribuição eclesiástica? A forma de estrutura, a estrutura de igreja. Muito que nós temos hoje como estrutura de igreja, nós herdamos do culto judaico. Os escritos, os irmãos do começo da igreja, depois de Jesus, como nós já falamos aqui, eles tinham os escritos judaicos. Então eram os textos do Velho Testamento que eles tinham. E aí que nós precisamos entender uma coisa estudando a história da igreja. Jesus, o padrão moral ético de Jesus, é o padrão moral ético que ele herdou do judaísmo. Só que o que Jesus... Está ótimo. Poxa, muito bom. O que Jesus... eu não vou falar desconstruiu, mas o que Jesus abriu para a humanidade? O acesso a Deus, porque dentro do judaísmo o acesso a Deus era feito só pelos judeus, só eles tinham acesso a Deus. O teós verdadeiro era só Yahvé. Todo mundo aqui vem na aula sexta-feira do curso de teologia, né? Então, o que é o teós? É o Deus. O verdadeiro era só Yahvé. Então, os outros povos tinham deuses, mas não era Deus. E é verdade isso não é mentira. Os deuses Diana dos Efésios, os deuses Ísis e Osíris, todos os deuses que eles adoravam não era Deus. Então, os judeus tinham essa premissa neles. E o que Jesus fez? Jesus veio inaugurar, ou abrir o portão, para que todos tenham acesso a Deus. E é isso que os judeus não conseguiram entender em Jesus. Porque eles esperavam o Messias para eles. Para salvar o povo deles, para destruir o império dos romanos. Para fazer o que Alexandre o Grande fez, depois o César fez com o império de Alexandre o Grande, que o império ia conquistando o outro império. Então eles esperavam que o Messias... Obrigado, minha filha. O Messias dele vinha para isso. Quando o Messias dele veio falar assim, o meu reino não é desse mundo, eles falaram, esse cara não é Messias nada. Então, os princípios são princípios bons. Os textos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, são textos que têm muito valor para a igreja. Nós nos inspiramos neles. São a palavra de Deus. Então, isso tudo foi essa pista de decolagem para a igreja. Amém? Ficou claro isso aí? Tem dúvida? Tá. Então tá, se não tem dúvida, vamos para cima. Jesus e o surgimento da igreja. Então agora, nós vamos entender efetivamente, vai bem rapidinho, tá, Vanildo? Tá? Nós vamos entender efetivamente os primeiros passos, ou seja, as turbinas da igreja sendo ligadas nessa pista de decolagem. Da igreja de Jesus. Então vamos ler aí na apostila. Tá. Não vamos entrar em muitos detalhes nesse aspecto. Pode colocar aqui, Alisson, fica melhor. Em parte por causa da limitação do nosso tempo, e em parte porque trata um tema familiar para os que conhecem o Novo Testamento. Além disso, esse tópico é estudado em outras matérias, como introdução bíblica, para maiores informações. Poxa, o negócio aqui tá bonito, hein? Para maiores informações. O aluno pode consultar a obra de Robert H. Gundry, Panorama do Novo Testamento, edições Vida Nova, e outras obras congêneres. Gente, se vocês puderem, compre esse livro. Panorama do Novo Testamento. Estudar é ter esse apego com a leitura. Vocês vão crescer demais. Amém? Pode passar para frente aí, fazendo favor. Obviamente, os nossos pressupostos religiosos afetam profundamente a maneira como encaramos a pessoa de Jesus Cristo. O que é pressuposto religioso?
Fala para Miliete. O que é um pressuposto religioso? Isso aí. E nós temos os nossos pressupostos. E eles afetam a maneira como encaramos a pessoa de Jesus Cristo. O que nós pressupomos sobre o Senhor Jesus. E se tem uma coisa que nós, cristãos evangélicos, temos uma herança dos judeus, é achar que Jesus é só nosso. A gente se acha detentor de Jesus. Entende? E nós precisamos entender que Jesus não é evangélico. Jesus não é crente. Jesus é a crença. Nós cremos em Jesus, mas Jesus não é crente. Então, Jesus não tem nenhuma dificuldade de salvar o macumbeiro, de amar o católico, de qualquer outra religião. E nós, claro que os padrões de vida adotado vai depender de cada um. O céu é consequência de salvação. Então, as pessoas vão ter que entrar nos padrões de Jesus. Mas isso não significa que eles não possam ter acesso a Jesus. Então, um toque para vocês, não discute religião, não. Se você tem lá um parente que é espírita, respeita ele, sabe? Ama ele, acredita no que você acredita e deixa ele acreditar no que ele acredita. Quando você tiver a oportunidade de falar dos princípios de Jesus para ele, fala dos princípios de Jesus. Com tranquilidade. Porque aquele negócio assim, e as coisas que vão te influenciar e que você não compartilha, não participa. Não participa. Você não tem que participar de roda de cerveja, de funk, de droga, de piada pornográfica. Você não tem que participar disso. Mas você não precisa ficar falando o tempo todo, você vai para o inferno se você fizer isso. Fala uma vez. Sabe? Orienta. E vai orar. Não entra em briga com ninguém. Tá joia? Porque são pressupostos religiosos. E nós temos que ter convicção de quem nós somos, do Senhor Jesus, da vida que nós adotamos para crer. Mas isso não significa que nós vamos deixar de amar e considerar pessoas que não pensam como nós pensamos. O que nos une tem que ser maior do que o que nos separa. Papai, e aquelas pessoas que fazem, tipo, aconteceu comigo um episódio, eu respeitei, mas eu fiquei em silêncio. Mas na minha mente, repreendeu aquela atitude. Né? Eu não pude falar para a pessoa, senão eu ia magoar a pessoa. No período que eu estava desempregado, eu não vou falar o nome da pessoa, né? Certa pessoa falou, fiz uma novena para você, para Maria. E ela vai atender minhas preces e vai abrir as portas de emprego para você. Eu, na minha convicção, na minha mente, eu repreendi. Eu falei assim, está repreendido. O meu Deus é outro. Entendeu? Mas para aquela pessoa é a confiança dela, é a área dela. E se você fala e repreende ela naquela hora ali, aquilo ali vai sair com uma situação muito complicada. Sabedoria. Você teve sabedoria. Porque nós, porque estudamos, sabemos que quem usurpa a ingenuidade da pessoa que acredita no ídolo é Satanás. Nós sabemos isso. Então, quando a pessoa fez lá a novena dela, ela estava acreditando no que ela, na fé que ela foi ensinada. Mas quem estava pegando aquilo era o diabo. Você fez certíssimo. Você repreendeu em espírito, porque qualquer porta que o diabo possa querer abrir, aquela pessoa não ia estar sabendo que era ele. Ainda mais nessa correlação cristã, porque quem acredita nos santos da Igreja Católica são cristãos. Então, se a gente não tem sabedoria para falar, a gente fere a pessoa mesmo. E aí a gente fere e destrói qualquer possibilidade que a gente tenha de pregar para aquela pessoa. Uma vez eu fui orar na casa de uma senhora, cheio de imagem, e a pessoa que tinha me levado para orar falava comigo, ela não vai, você até conhece a pessoa, ela não vai abrir mão das imagens dela nunca, mora no Parque Moscoso. Aí eu fui lá orar na casa da senhora. Quando eu cheguei, eu falei, o trem aqui está fechado por causa da idolatria. Mas eu não ia confrontar a senhora, eu fui orar por ela. Terminei de orar, a senhora virou para mim e falou, pastor,
recolhe essas imagens que tem aqui dentro de casa, que esse negócio está me incomodando, eu acho que é isso que está me atrapalhando. Eu não falei nada. A neta dela virou para ela e falou, vovô. Ela falou, pode, joga no valão. Eu fui e recolhi tudo quanto é tipo de santo, até dentro do guarda-roupa dela tinha santinho. Imagenzinha. Então são... Bom, não vou me alongar muito não, mas pressupostos religiosos. Muitos historiadores veem meramente como um judeu carismático e perspicaz, que questionou o status quo, acabou sendo morto por causa disso, mais tarde foi divinizado pelos seus seguidores. Para nós, os cristãos, ele é o próprio Filho de Deus, que veio ao mundo enviado pelo Pai com o propósito expresso de reconciliar os seres humanos com Deus. Isso é para nós, tá certo? Mas vocês viram para os judeus o que ele é? Estão conseguindo ver a diferença do pressuposto? Os evangelhos nos falam das circunstâncias do seu nascimento e pouco dizem sobre a sua infância e mocidade. O enfoque principal está sobre o seu ministério de 3 anos, iniciado quando ele estava com 30 anos de idade. Dá para colocar o Lucas 3:23? Então, isso são as informações que a gente tem sobre Jesus e o pressuposto que nós temos construído em cima dele. E este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. Então, só que nós sabemos de Jesus, até ele começar o ministério dele. Agora, como exatamente ele foi criado, o que ele praticou, nós sabemos que foram dentro dos critérios hebraicos, judeus. Ele era um homem que frequentava a sinagoga, ele estava lá, ele estava participando, ele tinha essa cosmovisão. Só que agora ele começa o seu ministério com a missão de expandir isso para o mundo. O seu trabalho foi tríplice. O trabalho de Jesus foi tríplice. Proclamar o reino de Deus, ensinar nas sinagogas e outros lugares. Então, o trabalho de Jesus foi proclamar o reino de Deus. Essa informação aqui, o judaísmo não tinha. O reino de Deus, como religião, proclamado para as nações, para os seres humanos, eles não tinham. Eles tinham o reino judaico, que foram uma dinastia muito grande na época de Davi, e depois foi desmembrado. Né? Você consegue colocar aí para mim o mapa da Mesopotâmia? Você tem ele? Só para a gente refrescar a memória. E Deus acessava o reino deles. Mas o reino de Deus vindo para a terra, essa cosmovisão, vocês já entenderam o que é cosmovisão, né? Visão de mundo, eles não tinham. Então, se tiver difícil, pode deixar, tá, meu filho? Da Mesopotâmia, os 3. Comparativo. Então, Jesus, ele vem proclamar esse reino de Deus. Ensinar nas sinagogas e outros lugares. Então, ele começou de dentro do judaísmo, ensinando os princípios do reino de Deus. E aí ele enfrentou muita oposição. Aí ele enfrentou muita resistência. Porque, peraí, era uma cultura pré-estabelecida. Quem é você para falar assim? Ele chamava Deus de Pai. Então, se Jesus fosse olhar para isso, ele não tinha seguido com o ministério dele. Ele tinha parado por aí. Nas sinagogas e outros lugares. É como se ele fosse rebelde. Os outros lugares que ele ensinava, festas, montes. Então, a cosmovisão dos judeus era essa aqui, ó. Isso aqui, diminui a luz um pouquinho para mim, por gentileza, gente. Aqui estão as 12 tribos. Então a Mesopotâmia era toda deles. Era o nosso reino. Aí, Manassés, Gade, Efraim, Judá,
Rúben. Então, Davi conquistou isso aqui tudo. E aí, o pecado deles foi fazendo com que o reino deles fosse sendo dividido. Primeiro, quem conquistou? Nabucodonosor levou, depois Artaxerxes, rei da Pérsia, depois Dário, depois Ciro, e foram dividindo o que era dos judeus. Aí virou a Mesopotâmia. A Judéia, ela se reduziu a isso aqui, ó. Só que a Judéia não era dos judeus. Quem que reinava sobre a Judéia no tempo de Jesus, que eu falei na aula passada? Joia, bom demais. Quem que reinava sobre a Judéia? O trono da Judéia é meu. Ah, tá vendo como é que a emoção lembra mais do que a razão? Herodes, ele reinava aqui sobre a Judéia. Então, isso tudo aqui não era mais dos judeus. Era dos romanos, na época de Jesus. Pode diminuir? Pode diminuir? Então, e aqui tinham outras nações já estabelecidas. Samaria, Decápolis, Pérea. São territórios, né? Que eu estou comparando aqui com nações. O que os judeus esperavam? Que o Messias fosse arrebentar com todo mundo aqui e fazer a reintegração de posse para eles. Esse era o reino que tinha na cabeça deles. Pode tirar, volta lá no texto, por favor. Hã? Como um guerreiro. Isso aí. E tinham até ordens sacerdotais, que eram os zelotes. Eles eram guerreiros, que eles esperavam um Jesus matador, que fosse peitar César e tomar o trono para ele. Então, mas Jesus não veio fazer nada disso. Ele veio pregar o reino de Deus, curar os enfermos e aflitos. O reino que, por ele anunciado, tinha como ponto central sua própria pessoa e ensino, e em particular sua morte e ressurreição. Aqui está o fundamento da igreja do Senhor Jesus, porque a igreja do Senhor Jesus, ela continua fazendo a missão dele. Entendem? Então o ensinamento dele era o reino do céu que ele anunciava, tinha como ponto central sua própria pessoa. E o ensino dele, e em particular sua morte e ressurreição. É o ensino, é o nosso ensino como igreja do Senhor. Jesus é o centro. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. Ele está presente. Amém? Tudo que nós fazemos é por Ele, por isso nós temos que procurar relacionamento com Ele intensamente. Porque quando a igreja, aí eu já estou aplicando uma verdade, quando a igreja sai da direção de Jesus, ela continua sendo instituição. Pode ter dinheiro, pode ter estrutura, mas não é a igreja de Cristo. E isso é muito delicado. Isso é muito delicado, nós temos que estar focados nele. Por isso nós temos que estar sempre orando, sempre jejuando, sempre estudando a palavra, sempre. Ele reuniu em torno de si um grupo de seguidores, e especialmente 12 homens, os quais treinou e enviou a pregar, designando-os como continuadores de sua missão. João 20, 21. Amei esse negocinho da Bíblia aqui. Vai abrir aqui no meio, ó. Então, a ideia de Jesus. Disse-lhes, pois, outra vez, Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, a igreja já está começando a funcionar aqui. O envio para cumprir o chamado de pregar o Jesus que é o centro, o reino de Deus, a cura aos enfermos e a paz por toda a terra. Esse envio é o mesmo envio que nós temos. Nós estamos continuando a fazer essa obra. Pode voltar lá, por favor. Ele deixou aos seus seguidores os seus ricos ensinos e apenas 2 ordenanças. Quais foram as ordenanças que Jesus deixou? O batismo com água para simbolizar a purificação dos pecados e uma refeição de pão e vinho, representando o seu corpo e o seu sangue, ou seja, o seu sacrifício, a ceia do Senhor. Essas foram as 2 ordenanças que Jesus deixou. E só elas.
Mas a igreja tem outros princípios, pelo qual ela caminha, ela anda. Quem foi que contribuiu para muitos princípios doutrinários da igreja? Apóstolo Paulo. As 13 cartas dele. Mas até aí a igreja tinha essas duas ordenanças de Jesus, os seus ensinamentos, o Sermão do Monte, as parábolas, as coisas que Jesus falava como ensinamentos, que eram poucas palavras, mas extremamente profundas, e os escritos hebraicos. Mas agora, eles não são judeus, as pessoas que estão se convertendo. E tem muitos judeus se convertendo no meio dessas pessoas. Então agora tem que se fazer uma filtragem para entender a essência da igreja. A ordem de realização dessas duas ordenanças é indefinida. Ou seja, não se tem que batizar primeiro para tomar a ceia, ou tomar a ceia para se batizar. Tem que se cumprir as duas. As duas ordenanças que Jesus deixou. Vocês lembram? Eu dei um spoiler para vocês dessa aula de hoje, falando que a gente ia resolver esse assunto nessa aula. Então, Jesus ele não deixou uma ordem para que isso acontecesse. Ele falou para que isso acontecesse as duas coisas. João 6,53, coloque para mim. Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, quem aceitou Jesus tem que participar da ceia. Vocês estão entendendo isso? Se não participar da ceia, não tem vida. Agora, o cara aceitou Jesus, só vai ter batismo, vamos pegar a comunidade 7. Em maio, no imersão. O cara aceitou Jesus hoje. Ele vai ficar sem ter parte com Jesus até que ele se batize? Ele tem que ter parte com Jesus imediatamente. Sabia que tem igrejas que celebram a ceia em todos os cultos? Todo culto, eles celebram a ceia. Esqueci o nome da igreja, lá em São Paulo. Mas tem várias. Já fica a mesa, com o pão e o suco, os irmãos chegam, antes de entrarem para o átrio, eles já participam da ceia lá. Já chegam lá, pegam o pão, tomam o cálice, participam da ceia e vêm. E aí tem uma vez por mês a celebração. Então, a ceia do Senhor Jesus é um memorial da morte e ressurreição dele. Marcos 16, 15 e 16. Coloca esse texto para mim. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Vocês percebem que tanto a ceia como o batismo são igualmente necessários para ser salvo? Então eles estão em padrão de igualdade. Agora, se o cara toma a ceia e não quer se batizar, ele está se colocando para fora do corpo de Cristo. Entende? Eu tomo a ceia. Primeira oportunidade de batizar, eu vou me batizar. São separados e igualmente importantes. Entende? Não relata. Não relata. Então, aí eu coloquei essa parte aqui, eu coloquei para vocês. A tradição de ter que se batizar antes de tomar a ceia foi construída pelas discussões entre os reformadores do século XV. A tradição de ter que se batizar antes de tomar a ceia foi construída pelos reformadores do século XV. Lutero, dos luteranos, Zwinglio, dos anabatistas, os anglicanos, os metodistas, os presbiterianos, os batistas, etc. Pela necessidade de separar aqueles que tinham sido batizados quando bebês pelo catolicismo romano, para que fossem batizados com razão. Tem até um documento, que é esse aqui, documento Batismo e a Ceia do Senhor, de Nelson Clipp. Eu tenho esse documento em PDF, depois eu posso até compartilhar. Quem quiser ler, me pede que eu mando para você. Que eu te mando, ele tem 22 páginas, e ele é uma leitura exaustiva sobre as discussões dos luteranos, dos metodistas, com os católicos, sobre essa questão de batismo. Então, o que acontecia? A Igreja Católica, ela batizava os bebês. Por que ela batizava os bebês? Para selar o cristianismo, pautado na palavra. Aquele que crê e for batizado será salvo.
Então era uma guerra religiosa. Por quê? O cristianismo, ele tinha como religião uma bronca com o judaísmo, histórica. Porque Jesus veio do judaísmo. Aí, o Império Romano colocou o cristianismo como religião oficial do Império. Os judeus esperavam conquistar o Império. Quando os judeus começaram a ver que os padrões religiosos deles eram os padrões usados pelo cristianismo, porque Jesus pregou os padrões que são saudáveis, mas não os dogmas e sacrifícios, isso Jesus aboliu, ter que matar o boi, ter que matar o pombo, ter que usar o negócio. Então, todos esses dogmas que os judeus usavam para se aproximar de Deus, o cristianismo aboliu. Por quê? O que nos aproxima de Deus? O centro do cristianismo. E quem é o centro do cristianismo? A pessoa de Jesus. Ok? Um parêntese. Cristo não é o nome de Jesus. Cristo, Jesus não chama no nome de registro dele Cristo. Jesus, no nome de registro, chama Jesus Bar José, que era a forma de se colocar sobrenome na cultura da época. Jesus, filho de José. Esse é o nome de Jesus. O que é Cristo? Cristo é uma palavra grega, o ungido, que é a mesma palavra do hebraico Messias, ungido de Deus. Então Jesus é o Cristo. E esse nome, para os judeus, é uma afronta. Entendem? O fato desse Yeshua ser o Cristo, eles ainda estão esperando o Cristo, o Messias. Está difícil? Então, isso para eles é uma afronta. Ele não é o Cristo. Se você encontrar um judeu, ele vai brigar e bater boca com você a respeito disso. Não façam isso, não vale a pena. Amem os judeus, nosso papel é orar por eles. Amém? Então, tinha essa bronca religiosa. E aí, qual religião que o Império Romano adota? O cristianismo. Até então, o cristianismo. Virou catolicismo depois. Então, quando eles adotam na cabeça dos judeus, eles, os cristãos, conseguiram o que eles tanto queriam. O império. Estão ligados? Edu, é complicado falar isso, porque tem tanta divisão dentro do judaísmo. Alguns vão ter, outros vão ter Jesus até como um vilão. Entende? Não tem assim aquela... Ele não é uma figura para eles, para dentro do judaísmo. Jesus, ele não é uma figura importante. Ele é uma página da história. Mas aí existem também tantas modulações que existem até os judeus cristãos. Eu conheço um judeu de nacionalidade, criado dentro do princípio, que aceitou Jesus como seu salvador e que ama Jesus, fala em língua estranha, é um cara cheio do Espírito Santo. Ele é guia lá em Jerusalém. Quando nós fomos ali em Jerusalém, eu vou até tentar fazer o passeio com ele. Ele chama Saulo Capusta. Uma figura. Judeuzão e crentão. Você conheceu ele, né? Tem uma comunidade judaica cristã lá em Israel, de jovens. A galera vai para lá, eles moram lá. Eles moram naquele lugar. Porque eles não podem viver mais no seu convívio religioso. Mas enfim, vou fechar esse parênteses, para acompanhar o raciocínio. Mas eles não podem viver no convívio religioso de serem cristãos? Sim. Já está querendo fazer missões lá, né? É tipo um islamista, mais ou menos? Não. Mas vamos continuar aqui. Depois eu te explico isso em casa. Então, o que os judeus faziam? Eles... Ai, gente, me fugiu a palavra. Aquele negócio lá que corta o pele do prepúcio. Circuncidava. Não, mutilava não, minha filha. Não acabava a raça. Eles circuncidavam. É aqui que eu queria chegar. Aí, os católicos romanos falaram, nós não podemos correr o risco de deixar as nossas crianças como pagãs. Por quê? A criança pagã, ela não era cristã, ela era de qualquer outra religião, mas ela, na cabeça, na cosmovisão dos cristãos romanos e dos cristãos daquela época, isso nós estamos falando aqui 200 anos depois da morte de Jesus, Paulo já morreu, os discípulos que Paulo deixou na essência
central do evangelho, também muitos já tinham morrido. Então o cristianismo está virando uma coisa institucionalizada e religiosa. Então eles pensam o seguinte: se nós deixarmos esses meninos sem um selo, eles estão no inferno. Tanto que até hoje, você pega cristãos institucionais católicos, nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer país do mundo. Sabe o que ele vai falar com você? Se você tiver um filho, você batizou esse menino? Se você não batizar esse menino, ele vai para o inferno. Vocês já ouviram falar isso? É a cabeça católica, e até hoje é assim. Então, precisava selar esse ser humano que nascia. Os judeus selavam através da circuncisão. Então, eles pegaram essa mesma tradição, e a criança nascia, água na testa. Está salvo. Vai para o céu. Aí, 1517, agora vamos dar um pulo de 1.200 anos para frente. Martim Lutero faz a reforma protestante. Aí começa a se surgir a igreja protestante, evangélica protestante. Os moldes de resgate dos princípios da palavra de Deus. Só que Lutero, ele concordava com o batismo de infantes. É o que vai ter nesse documento aqui do Nelson Clipp, Batismo e Ceia do Senhor. Então, ele resgatou os princípios, começou de fato a ter igreja cristã evangélica, sair das amarras do catolicismo, algumas delas nós já falamos sobre elas, e aí ele começa a batizar criança. Aí, o Zwinglio, que é o líder dos anabatistas, que são meios que os pais dos batistas, da doutrina batista, porque agora na história da igreja está sendo construído uma coisa chamada denominacionalismo. E o que é o denominacionalismo? São as estruturas teológicas de cada grupo evangélico. Os presbiterianos, eles têm uma forma de pensar. Os batistas têm outra forma de pensar. Vocês já foram de algumas dessas igrejas. Hoje nós temos Maranata, que alguns de vocês já foram, tem outra forma de pensar. E isso não tem fim. Por exemplo, Comunidade 7 vai tornar uma denominação um dia. Nós temos uma forma de pensar. Entende? Isso não é que é certo ou errado, são diferenças de pontos de vista doutrinários. Os assembleanos têm uma forma de pensar totalmente diferente da nossa. Então nós temos que saber conviver com essas diferenças. Isso é o denominacionalismo. Aí, nessa época, estava nascendo o denominacionalismo. E o Lutero, como ele tinha sido frade da Igreja Católica, ele aceitava o batismo de infantes. Aí o Zwinglio começou a discutir com ele. Não, está errado, não pode batizar. Por quê? Porque o batismo tem que ser uma coisa racional. Tem que aceitar Jesus e reconhecê-lo como Salvador para ser batizado. Essa era a discussão. Aí a discussão foi postergando décadas, centenas de anos, essa mesma discussão. Aí lá na frente, com Wesley, veio o metodismo, mas isso Lutero já tinha morrido. Mas a discussão continuava. E aí, não, tem que batizar criança, não tem que batizar criança. E essa discussão foi construindo automaticamente uma tradição dentro da igreja. Quando a pessoa aceitava Jesus como o único e suficiente Salvador, ela tinha que batizar. Por quê? Não se sabia se ele tinha sido batizado quando criança na igreja católica, ou se era um pagão sem batizar. E para participar da ceia do Senhor, que era a comunhão do corpo de Cristo, primeiro ele tinha que ser batizado, era a regra. Entenderam? Automatizou. Aí as próximas gerações foram fazendo isso sem refletir e colocaram as regras. Gente, isso é história, isso é tradição. Não foi Jesus que falou, foram pensadores do Evangelho que falaram, a ponto de muitos de vocês terem ouvido isso. Não, se você não batizar, você não pode tomar ceia. E isso virou quase uma regra bíblica, né? Mas não é uma regra bíblica, é uma regra de tradição. Então, o que a gente faz com isso? A gente respeita quem pensa desse jeito. Vou ficar brigando, mas eu vou ensinar aquilo que eu entendi. E o fundamento desse mal-entendido é esse episódio aqui. Quando João Batista batizava? João Batista, ele batizava, na verdade, antes da história da igreja começar. Aí, João Batista, por que João Batista batizava?
já estou abrindo um parênteses, né? João Batista foi criado pelos essênios. Essênios era uma categoria de sacerdotes que rompeu com Jerusalém e foi lá para o deserto de Qumran, perto do Mar Morto. Nós falamos no vídeo semana passada. E eles criaram algumas doutrinas dentro do judaísmo deles, que era o batismo de purificação. Aí João Batista foi criado com eles, cresceu, saiu da comunidade de Qumran, foi lá para perto do Rio Jordão, lá perto do Palácio de Herodes, e começou a pregar o Evangelho. Qual o Evangelho? Não de Jesus, do arrependimento. Arrependei-vos e sedes perdoados. Então ele começa a pregar o Evangelho. Qual é o Evangelho? A boa notícia do arrependimento. Então João Batista, na realidade, ele é uma figura no ministério de Jesus, porque ele antecede a vinda de Jesus. Então, na verdade, ele começou a fazer o que Jesus ia fazer já para toda a humanidade. Para os judeus e para todo mundo. Então ele vivia no deserto e batizava. E aí Jesus foi batizado pelo batismo de João Batista, declarando que eu sou o primeiro que me arrependeu. E no momento do seu batismo, o que acontece? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E teve a teofania da pomba vindo sobre ele. Vimos isso na aula, né? Então, só que isso não é tradição judaica. Vocês estão conseguindo ver os poréns ao longo da história? As ramificações? Mas está dando para entender, né? Então, voltando. Essa foi a problemática. Não dita por Jesus, não registrada nos ensinos paulinos, ou seja, as cartas de Paulo, não ensinadas no Atos, não ensinada por João, não ensinada por Pedro, não ensinada por Tiago, não ensinado biblicamente, mas construído como tradição de homens com pertinência no relacionamento com Deus e na história da igreja, que foi o embaralho aí da época da Reforma Protestante, coisa que nós vamos ver lá na frente, porque nós ainda estamos aqui em Jesus. Mas eu precisei abrir esse parêntese para que nós possamos entender essa questão, porque Jesus não deixou um critério escalonado para isso. Batiza primeiro, ceia depois, ou ceia primeiro, batiza depois. Ele falou, me aceita? Tem que cear e tem que batizar. Ponto final. Ok? Está entendido? Sim. Sim. Aí o significado do batismo, quem eu batizei, eu fiz essa cartilha aí lá no Imersão, ensinei isso para vocês, né? Glória a Deus. Vocês não sabem a alegria que é a gente poder ver alguns de vocês aí que tive o prazer de batizar, agora estão no curso teológico, daqui a pouco estão sendo consagrados. Ó, essa alegria. Vamos embora. Muda o texto para mim. Após a sua morte e ressurreição, os seus seguidores foram revestidos com o Espírito Santo e comissionados a pregar as boas novas de Cristo e sua salvação até os confins da terra. Atos 1:8. Ide por todo mundo, mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Pode deixar o texto? Então, Jesus morreu, ressuscitou e falou para os discípulos o que? Lá em Betânia, Jesus foi arrebatado em Betânia. Ele estava conversando com os discípulos, depois de ressuscitado, e aí ele começa a subir. Ele diz o que para os discípulos? Ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Ele fala essas palavras lá nos evangelhos. E aí, aqui em Atos, o apóstolo Pedro está relembrando isso para a igreja. Porque aqui ele está naquele auge da pregação que 3.000 pessoas converteram. Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então aqui o projeto da igreja é startado. O poder do Espírito Santo está vindo.
A igreja nasce em Jerusalém. Esses irmãos estão reunidos em Jerusalém, esperando o dia que chegou, em Pentecoste, Atos 2. Então o dia de Pentecoste chegou e o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e eles falaram em línguas. Viram-se línguas repartidas como fogo sobre a cabeça deles, e eles começaram a falar novas línguas. Vocês conhecem o texto, né? Essas novas línguas que os irmãos falaram não foram línguas estranhas, foram outros idiomas. Porque ali em Jerusalém era uma Nova York da época. Tinha gente de várias nações da terra ali, judeus de várias nações, porque os judeus estavam espalhados pelo mundo. Essa foi uma grande estratégia de Deus também, usando a conversão dos judeus. E aí, aqueles judeus que estavam lá, eles começam a falar em outras línguas, na língua desses judeus. O judeu da Itália, o judeu da Espanha, o judeu da Panfilha, o judeu da Pisídia. Está em Atos 2. Falar das grandezas de Deus, e ali começa a ter uma conversão em massa. Aquele pessoal converte em massa e volta para as suas nações. E a igreja começa a penetrar no mundo. É perfeito o projeto, não é, gente? Mas tinha as estradas romanas, tinha a cultura grega, tinha a influência judaica. E agora, isso aí. Cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esse texto. Então, depois vocês leem Atos 2, e vocês vão, com as informações, vocês vão ver como o plano de Deus foi perfeito. Jesus não deixou uma igreja, Jesus não deixou um livro, Jesus não deixou uma instituição, mas Jesus deixou um fundamento associado a uma história corrente. E isso fez a igreja explodir para o mundo com muita velocidade. Então, olha lá, a comunidade inicial em Jerusalém era composta de 120 pessoas, Atos 1,15. É o texto que eu citei para vocês. Se cai na cidade, e naquele dia levantando Pedro no meio dos discípulos, oramos de junto quase 120 pessoas, e disse, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, Davi, cultura judaica, acerca de Judas, discípulo de Jesus. Está vendo a conexão? Vocês estão acompanhando? Conseguindo ver isso? E assim a nossa estrutura cristã é formada. Pode tirar o texto. Logo através da pregação de Pedro e dos demais apóstolos, esse número cresceu dramaticamente. Não somente naquela cidade, mas em outras partes da Palestina. Essa pregação acabou resultando em duas dificuldades. Pode colocar o outro texto. Então, a igreja começou a invadir toda a Mesopotâmia. O mapa que eu mostrei para vocês. Pode deixar só o texto aqui da apostila. Vai para o ponto aí, as dificuldades. Primeiro, a oposição das autoridades e tal. Então, Pedro faz a primeira pregação, converte em 3.000. A segunda, 5.000. 8.000 pessoas convertidas a Jesus Cristo. E esse pessoal começa a se espalhar pela Mesopotâmia. Esse pessoal começa a se espalhar pelo Império Romano. Esse pessoal começa a se espalhar pelo mundo civilizado, falando de Jesus. Só que muitas ideias tortas, até mesmo heresias, estavam acontecendo no meio da igreja. Mas vamos lá. As dificuldades. Primeiro, a oposição das autoridades judaicas, na forma das primeiras perseguições. Isso aqui já ficou claro, vocês já entenderam, né? Segundo, o problema mais explosivo do que fazer em relação aos gentios que estavam aceitando a nova mensagem. Seria preciso que eles cumprissem a lei mosaica? O que é a lei mosaica? Levíticos, Deuteronômio. Seria necessário que eles cumprissem isso para ser cristãos? Além de crerem em Cristo, seria preciso que primeiro se tornassem judeus para depois se tornarem cristãos? O relato da conversão de Cornélio mostra como era forte a resistência dos judeus à recepção de gentios na igreja. Atos 10. O que é Atos 10? Vocês já leram Atos 10? O apóstolo Pedro, que tinha ganhado 8.000 almas para Jesus, teve um sonho. E qual foi o sonho de Pedro? Não precisa colocar não, minha filha, senão vou ter que ler o capítulo todo.
Qual foi o sonho de Pedro? Ele viu um lençol descia do céu e abria com carne de porco, com tudo quanto é tipo de animal que a lei de Deuteronômio falava para não comer. E aí o anjo aparece para ele, teofania, e fala com ele, come. Ele fala, não come essas coisas. Aí ele tem esse sonho 3 vezes. Quando ele acorda a 3ª vez, o Espírito Santo fala com ele, vai na casa de Cornélio. Quem era o Cornélio? Um romano, porque lá tem um povo que está buscando a Jesus Cristo. Aí Pedro fica todo resistente, porque Pedro era judeu. Mas ele obedece ao Espírito Santo. E quando ele chega lá na casa de Cornélio, o povo, eles tinham tido um sonho, que ele chegava para pregar. Ou seja, o Espírito Santo trabalhando na humanidade. E aí ele prega, e eles recebem o batismo do Espírito Santo, e começa a falar em línguas. Aí Pedro fica maluco, fala esse bando de impuro, tudo falando em línguas. E aí a gente começa a entender que esse é Jesus. Que ele revela o seu pressuposto religioso. Pressuposto religioso de Pedro. Hã? Como assim sobre os povos? Não, Léo. Ele está falando. Não, mas a comida no sonho que você fala? Foi um significado. Não foi de povos, foi um significado. Que o Evangelho, o Espírito Santo, não era só para quem cumpria as regras do Velho Testamento. O Espírito Santo agora é para toda a humanidade. Comendo ou não comendo o que ele comia ou não comia. Então aí estava o problema na igreja. Não, deixa eu explicar para vocês. O significado do alimento é um só. Não é pessoas. O significado é um só. Só tinha acesso a Yahvé quem guardava as leis deuteronômicas, mosaicas. Quem não comia carne de porco, quem não comia animal da unha fendida, quem não fazia aquilo, só tinha acesso a Deus, esse povo. Quem era esse povo? Os judeus. Quando Pedro vê o lençol com tudo que ele não comia, o Espírito Santo fala com ele, come. Aí ele fala, se eu comer, eu vou me tornar impuro. Quando ele acorda do sonho, o Espírito Santo fala com ele, vai na casa de Cornélio e prega. Ou seja, não é isso mais que purifica o homem. O que purifica o homem? O quê? Sangue de Jesus. Aceitou? Pode ser de qualquer cultura que você for. Se aceitou Jesus como seu Salvador, você é purificado. Da agora para frente, você tem que andar de acordo com os princípios da palavra de Deus. Sim. Não só de Pedro, como para todos, isso aí. A problemática estava muito complicada, gente. Então vamos continuar aqui, para terminar esse tema hoje, eu tenho 5 minutos. Esse problema foi tratado. Qual o problema? Tem que ser judeu? Tem que guardar a lei mosaica para ser cristão? Esse era o problema. Então esse problema foi tratado e resolvido satisfatoriamente no assim chamado Concílio de Jerusalém, descrito em Atos 15. Depois vocês têm que ler Atos 15 de novo. Uma reunião que acontece dos irmãos em Jerusalém para discutir isso. Bastava que os gentios crescem no Senhor Jesus. Ao mesmo tempo, deviam evitar certas práticas como o objetivo de terem comunhão com os irmãos judeus, que tinham escrúpulo quanto às questões alimentares e outras. Essa decisão abriu as portas para que o cristianismo deixasse de ser uma simples seita judaica e deixar de ser uma simples seita judaica. Então, o Concílio de Jerusalém, os irmãos agora, eles falaram o seguinte, para ter Jesus não precisa guardar as leis mosaicas. Jesus não pediu isso, pelo contrário. Jesus quebrou isso. Agora,
tem muito judeu na igreja. O judeu é cheio de coisa, então vamos tentar desenvolver uma boa relação com eles. Lá na frente, o que Paulo escreve para os coríntios? Se comer carne faz escandalizar o meu irmão, qual irmão que ele está falando? Judeu. Não comerei carne. Mas, todas as coisas te são lícitas, nem tudo te convém. Então, assim, eles precisavam ter uma estratégia para conviverem juntos, porque cristianismo não é judaísmo, mas ele saiu de dentro dos princípios judaicos. Mas não precisa guardar esses princípios para ser cristão. Não é problemático? Então, Atos 15, eles fazem essa reunião. A única orientação do Concílio de Jerusalém, e essa é uma orientação bíblica, porque está em Atos 15, no Concílio de Jerusalém, que deve permanecer guardada pela igreja de Atos. E digo aqui, por toda a igreja até hoje. Atos 15, 28 a 34. Coloca aí para mim, por favor. Se eu atrasar, a culpa é da Nana. Travou? Vai aí. 28 a 34. Essa foi a única orientação que o Concílio de Atos 15 deixou para a igreja, que deve continuar sendo guardada porque é a orientação bíblica. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Essa foi a orientação do Concílio de Jerusalém. Coisas sacrificadas. Hoje nós temos muitas coisas sacrificadas. As pessoas não vão lá na encruzilhada e oferecem o prato de farofa ao ídolo, ao demônio, ao chucaveiro, ao tranca-rua. Estou dando só um exemplo aqui, né? Então, não coma essas coisas. Essa é fácil, né, gente? Mas naquela época eles comiam muitas coisas sacrificadas. Porque eles faziam sacrifício, depois eles jantavam com as coisas que foram sacrificadas aos ídolos, que eram muitos, os gregos, os romanos. Lembra que nós já vimos isso? Naquela época. Aí, Pedro falou, gente, o concílio, né? Lá estava Pedro, lá estava Tiago, Paulo não estava ainda não, que Paulo... Não, Paulo estava. Estava Paulo, estavam os cabeção do evangelho, os caras top. Então, não come coisa sacrificada. Depois, aos ídolos, do sangue. E aí, até hoje tem muito questionamento aqui, comer sangue é ou não é pecado? É orientação bíblica para não comer. Está na Bíblia, orientado. Abstenhais do sangue. Lá e para todos os crentes. Claro que tem interpretações hermenêuticas desse porquê aqui, mas nós não temos tempo agora. E da carne sufocada, que não é um problema. Hoje em dia ninguém sufoca mais animal para matar. Mas aqui tem implicações de saúde, higiene e saúde. Microfone. Um cliente especial na loja Frisa, que a Frisa mesmo manda carne para ele, carne kosher, que é carne que o boi não sofreu, carne que o sangue do boi foi todo drenado e foi especialmente morto para ser vendida dessa forma, que é sem a sufocação, sem o boi ter sofrido e por aí vai. Mas aqui, especificamente, ele está falando do sangue in natura. Beber o sangue, cozinhar o sangue. Hoje em dia nós temos alguns pratos que são feitos assim. Do sangue mesmo. Tem gente que acha gostoso. Mas é orientação bíblica. Vocês estão entendendo, gente? Essa foi a única orientação que o concílio deixou. Amém? Que deve permanecer guardada pela igreja de Cristo. Então, tirar esse cumprimento da lei mosaica fez com que o cristianismo deixasse de ser uma seita judaica. Ou seja, é uma religião verdadeira. E Jesus começou a ser reconhecido realmente como Deus. Terceira pessoa da Trindade. A Trindade começou a ser ensinada. E se tornasse um movimento mais abrangente,
aberto a pessoas de todas as culturas. A igreja primitiva destacava-se pela igualdade entre os seus membros, um código de ética baseado no amor, até hoje. Serviço mútuo, principalmente aos necessitados, e a pregação intensa da morte redentora e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por cerca de 15 anos, a igreja de Jerusalém ocupou a liderança no movimento. Então, 15 anos mais ou menos, a igreja mesmo dos cristãos que estavam entendendo essas coisas, estavam pregando, estava em Jerusalém. Posteriormente, a comunidade de Antioquia da Síria se tornou a igreja mais influente, igreja cristã. Passou a exercer esse papel. Em Antioquia, pela primeira vez, o evangelho foi pregado deliberadamente aos gentios e os discípulos também, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Falei isso aqui na aula de teologia também, né? Eles são tão parecidos com ele que eles são pequenos ele. Essa é a ideia do termo. Eles são Jesusinhos. Essa cidade tornou-se o centro de um poderoso esforço missionário transcultural que levou a mensagem cristã a muitas regiões importantes do Império Romano. Um personagem central desse esforço foi um judeu chamado... Coloca o mapa aí para mim agora, só para a gente entender onde era Antioquia. Está vendo aqui Jerusalém? Aqui, ó. Lembra do mapa da Mesopotâmia, que eu mostrei lá, Jerusalém? Tá, não precisa colocar, não. Então, Isso. Cadê Jerusalém? É a mesma Mesopotâmia aqui, ó, o mar Mediterrâneo. Lembra que eu mostrei para vocês o mapa do Império Romano, o mapa do Alexandre o Grande? Então, Antioquia está aqui, ó. Aí, aconteceu o Concílio de Jerusalém, 8.000 pessoas se converteram, e eles começaram a viajar pelo Império, naquela época, romano. E aí, Antioquia aqui, depois de 15 anos, uma igreja foi aberta lá, Paulo de Tarso foi para lá, e aí ele começou a debulhar o evangelho. Ele começou a escrever as cartas para Coríntios, aí ele começou a viajar, aí ó, a primeira, ó, Antioquia aqui é Antioquia de Psídia, que era uma outra cidade. Era tipo uma sucursal de Antioquia. Então, Antioquia de Psídia é aqui. Aí ele começa a sair aqui e viajar por todas essas cidades, pregando o evangelho. Ele faz a primeira, a segunda, a terceira viagem, e a igreja de Antioquia estava sustentando ele. Depois, lá na frente, Antioquia se torna a capital do império. E aí aqui começam as conversas para se decretar o cristianismo a religião oficial do império. Mas isso são coisas que nós vamos ver lá para frente. Hoje terminamos a aula aqui no Saulo, em Antioquia, espalhando o evangelho, já com muitas soluções para o mundo inteiro. Amém? Ficou claro? Glória a Deus. Então aplaudir o Senhor Jesus. Vamos colocar de pé, vamos orar. Hoje não tem para casa. Vocês querem? Eu dou, é. Quem não fez o para casa, faça. Traga. Tá bom? Pai, muito obrigado por essa aula enriquecedora. Muito obrigado pelo aprendizado que tivemos. E que o Senhor nos conduza. Abençoa o culto que teremos agora. Que sejamos cheios da sua presença. Em nome de Jesus. Amém.